Olá, eu sou a Lu Vilela e estamos começando mais um Elite Podcast. Obrigado a todos que nos acompanham, eu sou o Natanael Rabelo. No podcast de hoje, o assunto é o Parque Tecnológico da UFLA IPTEC. Um ambiente de inovação e tecnologia vinculado à Universidade Federal de Lavras e que tem como foco fomentar o empreendedorismo inovador e soluções de base tecnológica. Com uma incubadora ativa, o parque apoia startups por meio de infraestrutura, mentorias, conexões estratégicas e acesso a programas de incentivo. No Elite Podcast de hoje, nossos convidados são os docentes da UFLA, professor Antônio Chalfun Júnior, diretor dos Parques Tecnológicos da UFLA, e Alex Bajer, que é professor de Ecologia e também assessor de empreendedorismo junto à IPTEC. Gente, boa noite, obrigado pela participação de vocês. É sempre um prazer receber um docente da Universidade Federal de Lavras aqui. É isso aí, sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite, Lu e Nath. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, muito boa noite, é um prazer enorme, Lu, Nath, esse convite chegou em excelente hora, muito obrigado. Bacana, é excelente hora para nós também, porque temos aí. muita coisa para saber sobre essa questão dos parques tecnológicos, estamos com mais um aí, mas antes, né, Lu? Vamos falar sobre os nossos patrocinadores. Nós não podemos deixar de falar da Laut, que acredita no nosso trabalho, tá aí, é parceiro, cerveja de qualidade, tem uma Pilsen premiada. Não é só a Pilsen, né? Tem cerveja para quem pratica atividade física, quem gosta de tomar um drink tem um gin maravilhoso, tem cerveja escura. Para quem está de dieta, né, Nath? Ah, é bom, eu não sei o que é dieta, né? A de leve, é isso aí, zero açúcar, zero carbo e por aí vai, né? E é facinho de pedir, tá em tudo quanto é plataforma de comunicação, os aplicativos, você encontra aí em qualquer página da internet, chega na sua casa, é muito bacana, vem sempre com esse legal detalhe pra aqui, presentear, né? bacana demais. Vocês bebem? Vocês bebem? Ué, Com certeza. Então tá. Já Conhecem conhecem a a Laut? Laut? Conhecemos, com É certeza. isso aí, gente. A Laut, ela é bem prática, Express Lavras aqui. Você tá aí na sua casa, vai reunir os seus amigos no final de semana, ligou, pediu, chegou. E todos já sabem também que se beber não pode dirigir. Normal isso, a gente quer se divertir e divertir com responsabilidade. Então deixa o carro em casa, aproveita, pega o aplicativo de mobilidade urbana mais famoso da nossa cidade, que é um 23Car, super bacana, são carros diferenciados, motoristas bem treinados e qualificados para fazer da sua festa a ida e a volta tranquilos. É isso aí, equipe de excelência, né? Precisou também levar seu filho à natação, escola. Gente, pode baixar o aplicativo, podem pedir, é super de confiança, pessoal muito sério. E são, assim, de muito sucesso. E você fala que o aplicativo deles também é facílimo de mexer, né? Super fácil. Para quem tem dificuldade, aí, às vezes, de mexer com o aplicativo, esse aqui, 123K, podem usar tranquilamente. Beleza, gente. O recado está dado, então vamos começar a nossa entrevista com esses dois docentes, são experts lá da Universidade Federal de Lavras. Eu É queria isso saber... aí, né? Quer saber de onde eles são, Nath? A gente sempre gosta de saber de onde são os nossos convidados. Quem responde primeiro aí? Vamos lá. Vamos lá. Em off, o Chalfun ainda não participou, não falou. O Alex já tinha falado, mas para o nosso público, né, Alex? Vamos lá. Então, Vamos lá. Você nasceu aonde, Alex? Bom, eu nasci em São Paulo, mas de paulistano eu tenho muito pouco no final, apesar de continuar falando meu. Nessa tem a história. gíria, você, tem a gíria. pô, Zona Leste, né? Exatamente, tá? Mas depois eu cresci em Curitiba, então passei muitos anos lá. Fui para o Rio Grande do Sul, para o extremo sul do Brasil. Isso tudo com a família? Não, até Curitiba com a família. Daí depois desci para fazer a minha graduação, formado numa coisa bem diferente, que é oceanologia no final. E depois disso passei 20 anos no Rio Grande do Sul e agora estou há 16 aqui em Lavras como professor na universidade. Professor Chalfun, e o senhor? Você é de onde? sou nascido aqui em Lavras, criado em Lavrense? Varginha. Acho que vocês vão lembrar daquela época que a Telemig, né? Tinha as telefonistas. Minha mãe era telefonista, foi transferida para Varginha. Aí nós fomos para lá. Meu pai tinha um escritório de advocacia, tinha acabado de montar. Fomos para Varginha, meu pai ainda ficou aqui em Lavras um tempo. Voltei para poder estudar aqui em Lavras e depois saí também, como o Alex aí já conheci bastante. Deu uma a gente volta boa. deu uma volta boa. Fui fazer meu doutorado na Holanda. Fiz meu doutorado pleno na Holanda, retornei e desde então estou aqui em Lavras, né? E Seu hoje doutorado é sobre o quê? eu fiz Foi sobre em o quê? ciência de plantas, na verdade, né? Mais especificamente pensando na parte do desenvolvimento reprodutivo das plantas.
Eu uso muito de biotecnologia, biologia molecular, de ferramentas que nos auxiliam a entender essa questão do desenvolvimento reprodutivo, que vai desde a floração até a questão da frutificação. Então, a gente passa por todas essas etapas, né? Ou como a gente coloca o termo científico, né? Os estágios de desenvolvimento, e a gente entende desde a floração até a frutificação em diversas espécies. Graças a Deus que nós temos vocês, né? Amém. Esse tempo tão diferente, precisando de cada vez mais pesquisadores, de gente que estuda e que consiga ver, não chove muito ali. Então a gente tem uma plantinha para colocar lá que vai dar produção. Isso é muito interessante. As pessoas tinham que valorizar mais essa questão da pesquisa. Não é para qualquer um, né? É uma dedicação. É uma dedicação, cara. E meninos, vamos falar meninos, né? Que todo mundo Obrigado. é jovem. Obrigado. Eu mandei um senhor, o Chalfun olhou. O Parque Tecnológico da UFLA agora é IPTEC, certo? Tem algum significado essa mudança? Ele continua sendo parque tecnológico? Sim. Quem responde? Sim, acho que o Parque Tecnológico tem uma... Ele se tornou IPTEC com uma razão muito, eu acho que importante. É trazer o simbolismo do que o IP representa. Né? O IP tem, assim como uma árvore que todo mundo conhece, essa questão de aparecer no meio, né, ali dos campos e ser florida, trazer aquela flor que traz vida. Então, quando a gente pensou nessa mudança para IPTEC, nós pensamos nesse simbolismo dessa planta, mas sobretudo também para mostrar que o Parque Tecnológico, né, o IPTEC, quando, né, do nome nessa alteração, a gente não queria limitar, porque muita gente ficava entendendo como Lavras Tech uma questão simplesmente de regionalização, e eu vou trazer de municipalização, ou seja, só no município de Lavras. E aí com isso a gente imaginou que ao trocar o nome para IPTEC, a gente consiga ter realmente uma abrangência muito maior, que é uma das vamos pensar assim, de um objetivo, né, do parque, que é ter esse ecossistema não somente aqui na região de Lavras, mas também Minas Gerais, Brasil e até mesmo no exterior, né, Alex? Isso aí traz uma abrangência muito enorme. Então, esse simbolismo forte de uma planta que resiste, né? E o parque tem essa questão da resiliência para a gente realmente demonstrar que nós temos um potencial muito grande de desenvolvimento ali dentro de inovação. Tem um trocadilho, né? Porque quando a gente vai dar uma volta em Carrancas, Luminárias, um lugar que tem um pouquinho mais de terreno, menos cidade, mais terra, a gente vê que o IP se destaca. Exatamente. Por causa das cores. Então, E as pessoas adoram, né? Tirar foto, chegar perto, é bem legal. E essa história da gente estar com 2 parques tecnológicos? Nós estamos um aqui em Lavras e temos agora um em São Sebastião do Paraíso, lá, né? No núcleo da UFLA lá. Conta um pouquinho para a gente. Tem a mesma idade do daqui ou está abrindo agora? Que parceria que é essa? Tá. O Parque Tecnológico lá de São Sebastião do Paraíso, ele tem um pouquinho de estratégia diferente da nossa. O nosso aqui de Lavras, no campus de Lavras, ele tem uma estrutura física para receber as empresas, né? Que a gente vai falar sobre isso mais à frente. Eu posso falar que é uma estrutura maravilhosa? Linda. Com certeza. Aquilo lá é legal pra caramba mesmo, igual eu tô vendo? Porque porque eu passo ali, eu me admiro com o tamanho e tal. Ele está preparado para receber, né, de todas as formas ali dentro dessa estrutura física que a gente tem, não só essa estrutura de prédios que a gente está vendo na imagem, mas também uma estrutura para as empresas lotearem ali, né, elas usarem os lotes que nós temos, elas construírem. Então, o nosso tem esse tema para poder usar dessa estrutura física já pronta. Lá de São Sebastião do Paraíso, a estrutura não tem uma estrutura específica para o parque. A própria universidade, os prédios da universidade, eles são também do parque. Então, ela mescla muito mais. E com uma relação a tempo, eles têm mais ou menos a mesma idade. Eu diria assim que lá o Parque Tecnológico de São Sebastião, ele tem uns 2, 3 anos oficiais, vamos assim dizer. Mas desde que foi construída a universidade lá, o campus de Lavras, já se pensou nessa questão de montar como uma estrutura que atenda tanto a universidade quanto também a questão de parque tecnológico. E é um pouco egoísta também da nossa parte, a gente queria tudo aqui na cidade, né? Vamos abrir um campus lá em Santo. Todo mundo ficou meio assim. Aí abriu, bonito, legal, né? Levou muita coisa para a cidade, para o município, que existe essa necessidade da gente partilhar nossas coisas, né? Exatamente. E aí chega eu aqui falando, mas por que não é só aqui? A explicação foi dada, né? E eu acho que, mais do que isso, apesar de ter 2 estruturas com características bem diferentes, a gente tem que enxergar isso como uma unidade. Até por isso que nós temos um diretor dos parques tecnológicos,
Porque o que cada um tem de particularidade vai poder contribuir com o outro, na verdade. Se complementam, né? Eles se complementam. Então, essa que acho que é o bonito dessa relação. A gente tem características muito diferentes, mas que, atuando em conjunto, nós vamos entregar muito mais para a nossa sociedade do que tendo ela localizada e segmentada dentro da característica que está se formando. Eles se conectam, né? Perfeito. É isso aí. Uma outra curiosidade também, uma curiosidade pessoal, mas eu acho que serve para bastante pessoas. Mudou o município com a chegada da UFLA lá? Acredito que tenha mudado, sim. Mudou? Mudou. Eu não vou acreditar, eu vou afirmar. Então, mudou. Mudou, né? Mudou. Com a universidade para São Sebastião do Paraíso, e não é só para vamos dizer, para a cidade de São Sebastião, o entorno. Vamos lembrar que aquela região é uma região, né, altamente rica ali, né, produtiva. E você trazer uma universidade, que é é o nosso lema, né? Pesquisa, ensino, extensão e a inovação, que nós estamos falando de um parque tecnológico que traz, isso aí traz, gente, simplesmente a gente pode pensar num desenvolvimento que está atrelado a toda essa situação. Então mudou sim, com certeza. E muda a economia, como a gente sabe, muda a questão das pessoas pensarem, né? Atrai outros investidores, não somente para o parque, mas para a universidade. A gente sabe que isso aí movimenta muito. Né? E, Chalfun, tem alguns projetos que estão acontecendo, alguns que você talvez não possa nem falar, mas tem? Sim. A gente tem lá em São Sebastião do Paraíso, né, um projeto muito inovador que vai dar uma contribuição enorme para a cidade e região. A gente ainda não pode colocar em detalhes, né? Vocês sabem, não é que a gente traz segredos, principalmente a questão é público, né? Mas como a gente ainda está em negociação, fica um pouco complicado da gente colocar. Mas a gente tem um projeto muito inovador, tanto para São Sebastião do Paraíso, que vai contribuir imediatamente para a cidade, para a universidade, quanto aqui para Lavras também. Como legal. O Alex colocou, como a gente se complementa, tanto São Sebastião do Paraíso com Lavras, vamos lembrar que nós estamos falando de UFLA. UFLA Campus Sede e UFLA Campus Paraíso. Que é bom para lá, é bom para cá. É bom para lá, é bom para cá, exatamente. Então a gente tem um projeto magnífico que vai mudar muito a cidade e também aqui em Lavras, quando a gente conseguir que a gente realize esse projeto. Legal. Mas isso é Depois a gente grava um outro podcast para... Sem sombra de dúvida, a Universidade Federal de Lavras é um sonho para todo jovem que queira estudar. Sonho para pesquisadores também, doutores. Tem gente que vem do Brasil, do mundo inteiro, conhecer a pesquisa de vocês. Isso é interessante. E a gente falando sobre isso, de que forma que uma iniciativa como essa, ela impulsiona assim, a integração, a universidade, empresas e sociedade. Vocês conseguem dar uma característica disso? Porque nós já estamos falando sobre isso. Mas eu queria saber o que nós ganhamos com tudo isso. A sociedade, a universidade, a sociedade e tal. Eu acho que o fato da gente agora ter um ponto fixo, ou físico, da instalação do parque, une ações que nós já tínhamos uma universidade forte. Nós temos uma sociedade buscando formas de gerar mais renda, trazer novas iniciativas, e o parque se coloca como um importante catalisador desse processo, na verdade. Então, a gente une todo aquele conhecimento. A gente sempre escuta, porque nós precisamos levar o conhecimento da universidade para a sociedade. O parque é um dos maiores interlocutores dentro desse processo. A gente traduz todo esse conhecimento que está sendo gerado dentro da universidade, facilitando o processo de entrada das empresas e terem acesso a esse conhecimento e levar isso para a sociedade. Então, eu imagino assim que no médio prazo agora, com o fortalecimento do parque, a gente vai ver grandes mudanças dentro desse ecossistema que a gente tem local. A gente ouve muito, né? Desculpa, pode falar, professor. Não, eu ia completar e dizendo o seguinte, né? O Alex muito bem colocou a questão da universidade para a sociedade, mas a gente tem que entender também, né, Alex, que é da sociedade para a universidade. Lembrem-se que nós estamos com essa questão do parque abrindo ainda mais as portas para aquelas pessoas que queiram estar mais próximos da gente lá dentro do parque, que queiram se instalar, que queiram fazer pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então a gente também está em essa condição de fazer o quê? Ouvir e abrir ainda mais essas portas para receber pessoas dentro da universidade. É uma via de mão dupla, Uma né, via de mão dupla, exatamente. Desculpa, viu, Nath? Não, de forma alguma. A minha era só uma colocação pessoal mesmo, é que a gente ouve, né? A universidade é sempre fechada para a sociedade. Eu nunca vi isso.
Eu quero fazer uma caminhada, eu vou aonde? Vou na universidade. Um dos campos mais bonitos do Brasil e do mundo, tá? Pode ser maravilhoso. Então, Ainda mais quando tem IP. Exato. Eu acho interessante, quando a universidade vai realizar algum evento, alguma coisa, é aberto ao público. Talvez é o público que não procure tanto assim a universidade. Vocês, como docentes, vocês sentem esse tipo de coisa? Saindo um pouquinho do nosso assunto de... Eu vejo hoje que... Ou isso aí já é uma balela antiga, eu não precisava nem ter comentado isso. Eu acho que está mudando muito isso, sabe? A gente tem escuta da sociedade pensando em termos de espaço UFLA, é o grande espaço da cidade. É o maior espaço que nós temos. Todos se encontram, onde a gente vai se divertir, onde a gente vai caminhar, onde a gente vai fazer esportes, onde a gente vai ver amigos. E eu acho que cada vez mais a sociedade está tomando posse desse espaço. Tá? Então, hoje em dia, eu acho que isso já está mais ultrapassado. E quando eu comentei sobre o de levar para a sociedade, é realmente a questão do conhecimento propriamente dito. Eu acho que esse é uma obrigação nossa, na verdade, da gente traduzir todo esse conhecimento que a gente gera para a sociedade. Mas o espaço UFLA, eu vejo ele muito plural, na verdade. É fantástico o que a gente enxerga Nós lá. temos sorte, nós temos uma das praças mais bonitas de Minas Gerais também, uma das poucas praças mineiras onde a igreja matriz, que era do Rosário, fica ao lado da praça, né, e não de frente. E a instituição que é incrível. Bom, vamos voltar. Né? Vamos voltar ao assunto. Eu queria saber como é que a gente faz para participar. É através de edital? Como é que funciona isso? As pessoas têm essa curiosidade, né? Boa pergunta. Como é que funciona? Eu tenho uma sala lá com banheiro. Sim. Como é que é? Tá. Quem procura vocês? Qualquer um pode nos procurar desde que atenda o princípio do edital. Vamos lembrar que nós somos uma instituição pública. Então, todos são muito bem-vindos, mas tem que atender um critério de edital. Porque muitas das vezes tem um limitante. Vou dar um exemplo aqui que não necessariamente é o caso, né? Tá. Mas que você às vezes tem uma limitação de salas. Por que pode o NAT e não pode a LU? Sim. Então tem que atender os critérios. Então tudo é mediado por um edital. Então nós lançamos um edital, na verdade 4 editais específicos, agora, né, já nessa levada de editais, que facilitam a entrada daqueles que têm interesse em se aproximar, como nós falamos, da universidade. São editais específicos, cada um atendendo uma linha que a gente entende que tem que seguir dentro desses editais. Então, o primeiro edital é um edital que trata para aquelas pessoas, para aquelas empresas que já são formalizadas, já são consolidadas e que querem vir a ocupar as salas que são destinadas. Nós vimos ali salas que já estão próprias para receber as pessoas, para que essas empresas venham e se sediem junto conosco dentro desse prédio. Esse é um edital que a gente está chamando de edital de residentes. Então, são empresas que vêm a se residir dentro do parque tecnológico. Um segundo edital que nós lançamos é o edital de loteamento. O que significa isso? Que tem uma empresa que ela visualiza o seguinte: olha, eu preciso fazer uma construção de uma planta da minha empresa num nível de escala menor, específico. Então, eu quero construir. Nós temos uma área reservada para isso. São lotes que as empresas vão construir ali dentro, de novo, né? Seguindo os critérios do edital. Então, elas vão atender aquele critério do edital, vão ser selecionadas e elas podem vir a construir. Essa construção, aí muita gente confunde, fala assim, mas isso vai passar a ser da UFLA? Não. Lá dentro do edital, ele é muito claro. Ele diz o seguinte, que a pessoa que construir, a empresa que construir naquele lote, ou até mesmo ocupar a sala, né? Tem alguns critérios que a gente pode entrar em detalhe. A construção, ela tem ali uma que a gente chama de cessão por 20 anos. Então, ela vai ficar ocupando, é dela por 20 anos, podendo ser renovado por mais 20 anos. Aí vocês vão dizer, mas são só 40? Mas se a gente fala em 40 anos, a gente pode pensar num outro, é o que diz o edital nesse momento. 20 anos de ocupação, mais 20 anos. Então, esse é o segundo edital. Tem um terceiro edital que trata da questão específica de incubação. Vamos lembrar que o nosso parque tecnológico ele tem uma incubadora de empresas. O que é uma incubadora de empresas? Muita gente, muitas ideias, às vezes elas ficam vagas. Lembrar que esse desenvolvimento, como nós falamos, nós não queremos atender só os nossos alunos da UFLA. A gente quer atender os alunos de outras universidades aqui da cidade, outras ideias que estejam fora da cidade de Lavras e que venham a ocupar. E às vezes ele fala assim, olha, eu tenho uma ideia, eu quero empreender, eu quero tornar essa ideia um produto. Então, eles vêm para se incubar ali dentro da incubadora, por um prazo de até 3 anos, podendo ser mais um ano, que dentro desses 3 anos eles vão aprender como fazer, por exemplo, um plano de negócio.
Às vezes a gente tem estudantes que têm ótimas ideias, mas ele não consegue colocar em prática porque ele não sabe como construir uma empresa, como fazer um plano de negócio. Então nós vamos auxiliar. A nossa incubadora ele está preparada para isso, para poder oferecer esse apoio durante esse período para que essas empresas elas se consolidem, elas se solidifiquem e aí elas podem ir para o mercado após esse período de incubação. Esse seria o terceiro. Então ideias, né, que venham dentro de atender aquele critério. E um quarto edital, que é também, eu diria, né, um edital assim bem por cima também de incubação, que é para tratar especificamente do café. Vamos lembrar que nós estamos no olho do furacão do café. O que eu quero dizer com o olho do furacão? Onde se produz mais café no mundo. Vamos falar que 1/3 da produção mundial de café está saindo dessa região aqui, onde nós estamos localizados. Então, esse edital é um edital em conjunto com a Embrapa e a Universidade Federal de Viçosa. Ele se chama Avança Café, ele está na sua 7ª edição. O que nós vamos fazer? Nós vamos apoiar ideias dentro da cadeia produtiva do café. Então, não necessariamente só no campo, mas pode ser na área social, na área, por exemplo, de sucessão familiar, que foi a ideia que ganhou o ano passado, que é de São Sebastião do Paraíso, então é aberto para outras cidades, não necessariamente só para Lavra, que ganhou. O que essa pessoa ganha ao final, né, de todo esse processo, que são 12 semanas de treinamento, de qualificação? Ele vai ganhar um recurso que ele vai investir esse recurso no próprio projeto. E aí ele vai consolidar, então, essa empresa, essa ideia, e que a gente sonha que essa ideia consolidada venha ocupar o Parque Tecnológico conosco lá por mais um período. Ou seja, 4 editais que qualquer pessoa que esteja dentro disso consegue aplicar, e nós estamos à disposição também lá para poder solucionar qualquer outra dúvida. Né, Alex? Mas é aquilo que você estava falando, são pessoas que já estão no mercado consolidados. Não necessariamente. Às vezes, na questão de incubação, por exemplo, tanto eu quanto o Alex, nós tivemos empresas que foram incubadas ali dentro da UFLA. Então, nós tínhamos uma ideia, nós passamos por um período de incubação, aprendemos muitas coisas com esse período de incubação e nós fomos para o mercado. Então, não necessariamente já consolidado. Nós estamos falando, nós temos essa questão da consolidação, empresas consolidadas, ou às vezes de ideias. Então, são 4 editais distintos, cada um tratando na sua forma, né, Alex? E tem um ponto extremamente importante. Nós acabamos de captar agora um recurso para fazer justamente esse ponto, Nath. Vocês têm uma ideia e você não tem a menor ideia de como evoluir com ele. A gente vai propiciar essa fase que a gente chama de ideação e pré-aceleração ou pré-incubação. Então, nós temos agora o ciclo completo dentro do parque. Desde eu não sei nada de startup, eu não tenho uma empresa, mas eu tenho uma ideia e eu quero crescer com ela. Como é que eu faço? Vai para o parque e esse não vai passar por um edital propriamente dito. Então, você pode ir para as nossas reuniões, para os nossos encontros, participar das nossas mentorias gratuitamente, participar disso. Foi identificado que a sua ideia tem potencial, você vai ser pré-acelerado, ainda gratuitamente dentro desse processo. Passou por isso, aí você vai ser chamado para ir para a parte de incubação que a gente tem dentro do parque. Então a gente fecha o ciclo inteiro, desde uma simples ideia até uma empresa que é residente com uma área de pesquisa muito bem estabelecida e que vai permanecer no parque só para se aprimorar dentro disso. Mas ela já está no mercado e pode ser de grandes empresas, sem problema nenhum. E como que essas pessoas chegam até vocês? Agora, nós estamos estruturando esse processo nesse momento. Tá? Nós estamos contratando muita equipe, nós vamos estruturar justamente, por exemplo, nessa parte de ideação, a gente vai estruturar uma área que se chama IP Start, mas além a parte dos editais está no nosso site, tem todas as fontes de informação para que possam nos procurar. E os fluxos são contínuos, então todos os nossos editais, hoje, amanhã, no mês que vem, eles vão continuar abertos. No caso do edital de incubação, nós temos inclusive a oportunidade de incubação virtual. Isso. Então você pode estar na Europa, você pode estar nos Estados Unidos. Em contato com você. Achou interessante?
você vai ter as nossas mentorias, o nosso processo de aprendizado, e você vai estar lá à distância, sem problema nenhum, mas você vai fazer parte do IPTEC Lavras. Né? Então, isso é muito bom porque nos propicia trazer ideias de todos os lugares do mundo para fortalecer o ecossistema local. Deixa o site para a gente poder colocar aqui. Com certeza. Qual que é? Você lembra de cabeça? É iptec.ufla.br. Então, eu só queria entender alguma coisa. Porque quando nós falamos de parque tecnológico, a gente lembra em tecnologia, em avanço, modernidade. Eu tenho uma pastelaria, eu não poderia estar lá com vocês. Se você tiver dentro dessa pastelaria uma ideia de inovar, muito bem-vindo. Porque é bem importante que a gente deixe claro que nós não estamos colocando ali lojas disponíveis. Nós temos lojas, a gente pode até falar nisso. Sim, que a gente também vai abrir para pessoas que queiram. Nós estamos trabalhando no edital, de novo, tem que ser um edital, um chamamento público, para aquelas pessoas que queiram participar. Então é uma questão de atender o nosso público ali do Parque Tecnológico. Só para vocês terem uma ideia, a gente não falou de tamanhos aqui, né? Mas nós temos 104 salas dentro daquele prédio. Aquele prédio tem quase 14 mil metros quadrados de construção. Que maravilha. A área total do parque, ela dá mais ou menos aí 80 mil metros quadrados, que seriam 8 hectares completos. Então a gente tem ali, a gente vai ter, quando o parque estiver funcionando a pleno vapor, nós vamos precisar de um restaurante, nós vamos precisar de uma cafeteria, nós vamos precisar de uma pastelaria, aí sim. Mas se a pessoa tiver uma ideia, eu quero inovar, eu quero desenvolver, eu vou colocar um exemplo aqui. Uma massa com algas marinhas. Exatamente. Aí ela precisa fazer esse desenvolvimento para chegar nessa massa. Ele é muito bem-vindo. Nós temos empresas grandes, conhecidas. Não sei se vocês podem falar sobre isso, mas nós temos pessoas já de empresas. Temos já inscritos, a gente não pode falar ainda, porque eles estão no processo de seleção, né? A gente não poderia falar, mas sim, nós temos empresas grandes, a gente pretende trazer mais outras empresas, principalmente o que nós chamamos de empresas âncoras, né? São empresas que vêm para o parque e que vão demandar algum serviço específico e que aí ela vai atrair, por exemplo, um professor, um aluno, não necessariamente da UFLA. De novo, queremos ressaltar isso aqui. O parque não é da UFLA, né? O parque ele vai atender todo o ecossistema. Então, a pessoa tem uma ideia que ela pode atender aquela grande empresa, então ela vem conosco, ela vai ter sua startup. Se ela está só com uma ideia, como o Alex colocou, ele vai passar por esse processo de ideação, pré-aceleração, ela vai se tornar uma startup lá dentro e, quem sabe, uma empresa residente e que vai funcionar todo o sistema, né? Rodando a roda, vamos colocar assim, né? Fazendo essa roda rodar do ecossistema que a gente está colocando, que é muito importante. É muito interessante porque a gente começa a entender conversando com vocês. Essa questão existe centro tecnológico, existe polo tecnológico. Isso. Nós somos centro. E qual é a diferença de um polo para um centro tecnológico? Ou nós somos os dois? Nós aqui, UFLA, Lavras, São Sebastião. Eu acho que se a gente pensar, a gente pode colocar ali, lembrar que o parque é um parque tecnológico. Sim. O que significa? Por que ele chama parque tecnológico e não centro tecnológico? Porque ele vai atender todas esses pontos que nós colocamos. Se a gente pensar somente numa questão de um polo tecnológico, são só empresas que estão lá instaladas que estão ofertando um determinado serviço. A ideia só nossa... Aquilo, né? Só aquilo. É um polo, fica ali e tal. Exatamente. A nossa ideia poderia ser chamada... mais estudo. Mais estudo, pesquisa. Lembrem-se que o que nós estamos colocando é pesquisa, desenvolvimento e inovação. Isso é muito importante. Em todas essas itens que nós colocamos, itens de editais, né? Dos editais que nós relatamos para vocês. Então, a gente quer que ali se respire inovação, que se respire pesquisa. Isso é muito importante. E nós já vimos que as empresas de todo o Brasil, então, podem participar. No momento, quais editais estão abertos no IPTEC? Nós temos esses 4 que o professor Chalfun comentou. Então, assim, nós temos o de residência, que, só recapitulando, para ficar bem o de residência é esse que a empresa já é fortalecida no mercado, mas ele quer uma proximidade com a sociedade, com a universidade, e aí ele se instala ali porque nós oferecemos oportunidades ou facilidades de aprimoramento de pesquisa, espaço, inovação, tudo integrado. Então esse seria o de residência. O loteamento, ele tem uma característica muito parecida, só que aí a empresa, em vez de ocupar uma sala dentro do prédio que já está construído, vai construir um espaço nesse loteamento que a gente tem.
Inclusive, ela pode ter uma sala e ter o loteamento, sem problema nenhum. Então, o terceiro é para aquelas ideias, já existe uma pesquisa básica de mercado, que é a de startup. Então, você tem ali uma ideia, acredita que isso possa funcionar, possa ir para o mercado, vai passar 3 anos com a gente, recebendo um monte de capacitações, mentorias, se preparando para ir para o mercado. Nós temos esse do Avança Café, que é o quarto, que é uma ação de curto prazo, ele é de 12 semanas, né? Semanas. E que se encerra então no final do ano aí, que a gente vai estar desenvolvendo. Ele começa em agosto, na metade de agosto, e vai até o final do ano. E junto com isso tem aquelas 2 ações que eu comentei de trazer com ideias. É a ideação e a pré-aceleração. Isso, qualquer pessoa... eu queria saber, eu tenho uma pastelaria do Nath e quero saber como é que eu posso gerar inovação dentro disso. Eu quero desenvolver a massa que ele falou de algas... Algas marinhas. Gostei da ideia. Não, já pegou. Eu vi que a pergunta foi boba, alguma coisa tinha que sair, né, cara? Já surgiu uma ideia aí, Então, essa daí, ele vai lá, passa 2 meses com a gente, recebe todo um processo, vai em algumas reuniões. Chegou no final de 2 meses, ele apresenta o que a gente chama de um pitch, é uma apresentação de poucos minutos contando da ideia dele, o que ele já avançou. Se avançou, ele pode ser chamado para ser pré-acelerado e continuar com a gente por mais 3 meses lá para alavancar ainda mais a ideia. E depois ele decide se vai abrir uma startup, o que ele vai fazer. Então, nós temos esse ciclo todo. E quem que observa esse tipo de comportamento para ver se necessita ficar mais lá e ter um espaço com vocês? Eu também queria saber. Como que eu faço? Como é que vocês veem que a ideia é bem sucedida? Como é que fala? Foi aprovado? Legal. Uma banca? Nós temos uma banca, nós temos equipe interna, nós vamos ter, nessa fase de ideação, toda uma equipe que vai acompanhar esse processo. Então, se o Nath for lá um dia, eu tenho uma ideia, e não aparecer mais, a gente já sabe que foi fogo de palha, que certo. o negócio não foi. Não, ele foi lá, desenvolveu as ações, fez o pitch no final, defendeu na frente da banca, mostrou que é uma ideia factível. Opa, Nath, vamos conversar mais de perto aqui, nós queremos continuar te ajudando. Aí ele sobe e vai para a pré-aceleração. Passa mais alguns meses e quem vai decidir, na verdade, se depois quer ou não continuar é o próprio Nath. Dono, né? Mas nós vamos estar avaliando se ele evoluiu, se ele realmente está engajado, se ele trouxe mais pessoas, porque ninguém consegue fazer tudo sozinho. Então, nós temos uma equipe que está sendo toda ela constituída agora para ajudar dentro desse processo. E o que eu gasto? Desculpa, professor, você já ia falar alguma coisa interessante, já cortei, né? Iria. Não, mas a pergunta eu iria comentar alguma coisa também dessa questão de custo. Mas antes de falar do custo, dentro da sua pergunta, é muito importante a gente ressaltar que, independentemente desses 4 editais e essas 2 novas ações que o professor Alex colocou, a nossa função no parque não é simplesmente ver se está atendendo o edital. Nós vamos estar juntos. Nós estaremos juntos com as empresas residentes e com esse pessoal das startups ou da ideação, porque a gente quer fazer esse link, e não somente com as empresas que estão lá no parque, que estarão no parque, mas também com possíveis empresas de fora que tenham, às vezes, algum interesse em desenvolver algo que a gente sabe que vai ter uma ideia aqui dentro. Então, nosso papel como diretoria dos parques tecnológicos é fazer essa integração, fazer essa conexão entre todos que ali estão, não somente dentro do parque, mas atendendo. Nós temos diversas visitas, diversas pesquisas já em andamento dentro da universidade, que a gente quer trazer essas pesquisas para produtos. A gente vai fazer essa inovação. Então, às vezes, o professor, o aluno, seja da UFLA ou de qualquer outra universidade, como nós já comentamos, ele tem um produto, ele desenvolveu sua tese lá de doutorado, a sua dissertação de mestrado, ou às vezes um TCC, que tem uma ideia maravilhosa, mas ele não sabe como colocar em prática. Então, se ele nos procura, a gente vai dizer, olha, você pode concorrer a esse edital, você pode fazer esse processo de ideação, ou a gente já vai dar o caminho. Então, nós estamos para assessorar todos, seja da empresa, seja dentro da instituição. E dentro da instituição eu estou colocando aqui, né, todas as instituições que estão ali conosco dentro do Parque Tecnológico. Vocês falam isso, a gente imagina que tem muitas pessoas que são gênios, né? Deve ter várias ideias ali. O que falta é esse tipo de apoio.
Exatamente. As pessoas têm grandes ideias, mas não tem a quem recorrer. Então, os centros tecnológicos, os polos tecnológicos, que eles são criados para isso. Para que essas ideias consigam se alavancar. Ir para o mercado. Eu não sei se vocês têm... Eu não vou lembrar números aqui, não sei se o Alex vai lembrar números, mas o que tem de ideias, o que tem de patente depositada, mas que não vão para o mercado, o número é enorme. Não estou falando só de Brasil, não. Estou falando de mundo. Tem gente que desenvolve patente uma atrás da outra e que vem de uma pesquisa. Tem gente que vive disso, cara. Exatamente. E lembrar que é uma questão de Brasil, tá? Não é só isso da UFLA, não. Sim. A gente está falando de Brasil, né? O Brasil, em termos de inovação, ele fica muito abaixo do que é o potencial que poderia ser desenvolvido. Nós estamos lá para baixo, 15º, 20º, eu não vou lembrar o número exato aqui agora, mas nós estamos muito aquém do nosso potencial. Porque nós fazemos muito bem a pesquisa. O que a gente não sabe fazer é tirar essa pesquisa de dentro da universidade e colocar no mercado. E é isso que a gente quer fazer. A gente quer colocar as pesquisas que são desenvolvidas de novo dentro da UFLA, dentro das instituições, dentro do mercado, como produtos. É isso que a gente tem que fazer, para movimentar. Então, nós queremos realmente dar esse apoio para que a ideia desenvolvida ela vá para o mercado como um produto. E não só com uma patente que às vezes fica lá parada, né? Os números são infinitos. Não sei se você lembra aí, Alex. Não lembro. Mas é muito, né? Professores, uma outra coisa. Você me perguntou do custo. Né? Não, eu quero... Mas só entrando nesse gancho, que eu acho interessante, eu não li completamente o assunto, mas nós temos aí mais ou menos uns 60 centros de tecnológicos. Tem o Nordeste lá, que tem um famosíssimo lá também, que é... Nós temos em Santa Catarina um centro exorbitante lá, né? Em São José dos Campos a gente tem outro. São Paulo tem muitos centros, né? A gente fala de parques, né? Os centros tecnológicos, ou polos de inovação, mas aí poderia ser colocado como um polo de inovação. Isso é a região de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul tem muito, o Nordeste tem alguns também. Mas nós temos um potencial muito grande. Se a gente olha números brutos, nós estamos muito aquém do que poderia ser feito. Perto de nós aqui, do nosso centro aqui, vocês lembram de algum aqui próximo? Porque a nossa região é muito grande. Se a gente estender um pouquinho, nós vamos ali para Itajubá. Tem um centro. Itajubá, Pouso Alegre, esses lugares têm centro. Pouso Alegre eu desconheço. Itajubá tem. Itajubá tem, até famosíssimo já. Isso. Isso mesmo. Mas aí tem aplicação, porque às vezes um parque tecnológico, um centro tecnológico, ele tem às vezes uma especificidade. Eu acho que lá é informática. Tem muito de TI lá. E o nosso ele abre muito, ele vai de TI, ele vai de biotecnologia, ele vai na área de saúde, sustentabilidade. Então, até uma pastelaria. Por isso que a tua ideia com algas marinhas foi sensacional. Eles falando aqui sobre as pesquisas, ideias e tudo, vocês concordam que o brasileiro tem que ser estudado? E agora? Isso é legal. Aspecto? Porque a gente vem falando que o brasileiro inventa muita coisa. Posso falar uma coisa? Pode. O potencial que a gente tem, eu falei para vocês no início, né? Eu fiz meu doutorado no exterior e conheci muitos brasileiros. A gente tem um potencial enorme. O que falta para a gente é um apoio. Se a gente tivesse um apoio maior em termos de pesquisa, em termos de inovação, como nós queremos e nós vamos nos tornar uma universidade inovadora. Então, de novo, né, a gente faz muito bem pesquisa, Deus quiser. A gente faz muito bem o ensino, a gente faz muito bem a extensão e nós vamos fazer muito bem a inovação. Então, dentro dessa característica, como você colocou, Lu, do brasileiro ser estudado, ele tem um potencial enorme. Eu vejo quando a gente tem, né, a possibilidade de mandarmos os nossos alunos para o exterior, todo mundo, quando a gente conversa, não pode mandar. Por quê? Porque os nossos estudantes são inteligentes, se destacam. Então, falta um pouquinho mais de apoio e a gente vai ser o melhor país do mundo. Vamos falar de grana agora. Porque eu também Vamos falar de grana. Vamos falar de grana, não adianta fugir. Se eu for lá participar com vocês lá, procurar uma ajuda de vocês, eu vou ter um custo, né? Para quê? Do quê? Como? Bacana. Essa pergunta é muito importante. Eu vou começar pelos editais, que eu acho que aí fica mais fácil até para todo mundo dar uma sequência. Voltamos aos editais, né? Fica mais dentro do edital, vai ficar mais organizado a ideia. É caro? Não é caro, porque o princípio da universidade não é fazer lucro com os editais, e sim um custo mínimo que a gente tem que arcar. Então, de novo, a gente tem um edital, nós somos uma instituição pública que a gente precisa ter custo, tem custos que precisam ser cobertos com edital. Então, quando nós pensamos ali em termos de custo, nós falamos o seguinte: nós vamos minimizar o máximo possível os custos para ser atrativo para todos aqueles que queiram vir conosco. Então, a gente vai começar, por exemplo, no edital de residentes. Nós estamos falando em R$18,41 por metro quadrado, incluindo a taxa de condomínio.
Isso aí é muito mais barato do que um aluguel de uma loja. Exato. E aí, de novo, nós não estamos falando em sermos, com todo respeito, um shopping Não center. é um shopping. Não é um shopping ali. Nós Cara, estamos falando em tá. fazer pesquisa. Fora todos os benefícios. Por exemplo, ali rodando as imagens, aquela pessoa que vier a ser residente conosco ou a de loteamento, ela vai ter direito ao uso, dentro desses R$ 18,41, a utilização do anfiteatro. A utilização das áreas comuns que tem ali. Fora o que nós estamos trabalhando, né, que nós não falamos, que é aquela pessoa que estiver ali dentro conosco, seja em qualquer um desses editais, ela vai ter acesso a todos os professores da universidade. Então, às vezes, ela vai precisar de uma demanda específica de um professor, ela vai buscar aquele professor estando ali no parque de um modo muito mais fácil. Ela não precisa ir lá, né, pedir para aquele professor atender. Então, ela vai ter condições de ter esse acesso mais facilitado estando conosco. Então, vamos voltar para o custo. R$ 18,41, fora essas questões de uso comum, como eu disse, o anfiteatro, que é um anfiteatro para ela fazer um treinamento. Aquele 260 260 pessoas, né? exatamente, Muito 260, né? Não Aí ele vi. quer fazer um evento, ele quer fazer um treinamento, ele quer fazer um workshop, ele vai ter direito ao uso, por exemplo, da cozinha comunitária. Então tem essas ações, né, que a gente Os chamou de áreas comuns, os benefícios. Fora todo o apoio que a gente vai ter ali também, né, nosso. O pessoal que vai construir, ou que seja, que vai concorrer ao edital de loteamento, o custo dele é de 0,90 ou 90 centavos por metro quadrado de condomínio. Ele não vai pagar um aluguel. Porque nós entendemos que o investimento que ele vai fazer ali de área construída é um valor que está retornando lá na frente em outros benefícios. Aí o que nós pedimos ali dentro do edital? Que essa pessoa ela vá contratar, né, um aluno nosso que está terminando ou ele vai estagiar com essa empresa. Então isso tem ali dentro do edital essa especificidade, quer dizer, ela vai também favorecer o nosso aluno a ter a possibilidade de fazer um estágio. E nós estamos falando de um valor ali de 90 centavos de taxa de condomínio por metro quadrado. Ele vai usar ali uma área, dependendo do lote, nós temos lotes de diferentes tamanhos, isso está lá no edital, mas, por exemplo, só para a gente fazer uma conta, um lote de 1.000 metros quadrados, ele está falando em R$ 900 de condomínio. E o condomínio é para quê? Para a responsabilidade nossa de fazer a gestão de limpeza, da área de banheiro, né? Tudo isso aí, de manter a estrutura como um todo. Né? Mas eu não penso dessa forma. É Eu um penso, investimento. Eu penso nesse pequeno investimento que eu estou tendo para ficar junto com uma turma de uma universidade. Exatamente. É isso aí. Então não tem como o meu negócio não ir para frente, cara. E qualquer situação que ele precisar, ele vai ter apoio. Todo esse grupo de pessoas que vai estar dando suporte, na verdade, então em diferentes níveis, você vai ter acesso, como o Chalfun falou, a professores, a pesquisadores. Você vai estar dentro de uma rede de outras instituições, outras empresas muito próximas. Quanto conhecimento. Você já pensou o que dá para se gerar ali? Sim. Tá, então você, às vezes, é uma grande empresa e precisa de desenvolver uma determinada tecnologia. Ótimo, você vai trazer os melhores alunos que a gente tem dentro da universidade, vai dar apoio para eles abrirem uma pequena startup. Eles vão produzir isso para você, você vai ganhar, eles vão ganhar, nós vamos ganhar, a sociedade ganha. Nós ganhamos. Tá todo mundo. Então, assim, é um processo de ganha-ganha para todos os lados, na verdade. E sai com a bagagem ali completa. Exatamente. Era o sonho da nossa cidade, de toda a região também ter um centro desse. Exatamente. Isso aí é uma coisa, uma realidade. É. E a gente espera ver esse negócio bombando total e trazendo frutos para todos nós. E o edital de incubação que nós falamos, né, ele tem um custo, mas dentro desse custo, essa pessoa vai ter água, luz e a internet ali dentro daquele valor. Então, ele tem esse benefício durante esse processo Tudo de incluso. incubação, tudo incluso dentro do valor, que é muito barato comparado. Eu não vou me arriscar aqui agora, porque eu esqueci o valor, não sei se o Alex lembra aí especificamente, mas eu acho que ele gira em R$300 mais ou menos, né, Alex? Ele tem duas taxas. Duas taxas, é a de metragem Isso. e depois você tem a taxa de incubação. Por quê? Nós vamos propiciar, por exemplo, nós estamos abrindo inclusive um edital de chamamento para mentores. Então, imagina, você tem uma dúvida sobre precificação. Sim. Nós vamos colocar uma pessoa que é um dos melhores do Brasil para conversar com você gratuitamente para você entender o processo de precificação. E assim vai. Então, nós vamos ter uma rede local e nacional, quem sabe até internacional, atuando para melhorar o seu negócio. Tá? Quando você vê isso dentro dessa taxa de R$300, é ínfimo, na verdade, que a gente está cobrando. Você vai ter apoio para elaborar projetos. Esse é um grande diferencial. Puxa, para crescimento profissional, pessoal. Acabamos de selecionar 2 empresas
que vão ter 2 anos grátis não, na verdade, porque essa não é nem a melhor palavra, mas Não, sim. e como eles colocaram Um benefício, né? um benefício, porque eles foram selecionados num edital e de contrapartida eles vão estar dentro da incubadora, vão estar dentro do parque Prestando. e sendo alavancados dentro desse processo de treinamento. Então veja que é um troca de conhecimento e de oportunidades que a gente gera Muito bacana. muito. A gente já se imagina criando alguma ideia, alguma coisa e já indo pra lá, né? Já tô com a minha cabeça aqui. Eu acho que esse universo é um universo muito distante da minha realidade. Mas eu sei que se esse universo caminhar, todos nós ganhamos. Com certeza. O dono da pastelaria. Todo mundo. Todos ganham. A tecnologia Bom bem. pra todo mundo. A tecnologia bem empregada. E o do Avança Café não tem custo, né? Ele tem esse benefício do treinamento ao longo de 12 semanas, né? E aí lembrando, mas lá no final é um concurso. Ele vai passar por esse treinamento de 12 semanas. Num concurso é aquela melhor ideia, que ela vai ser avaliada por uma banca de especialistas Esse dentro da deve ser cadeia. disputado, hein? É disputado. Ele é disputado com ideias excelentes. A última edição, que foi a 6ª, imagina, que o ganhador foi na questão de sucessão familiar, que é um problema muito sério dentro das fazendas que ninguém pensa. Então, eu queria só reforçar isso para o pessoal que tem, né, a possibilidade de trabalhar numa linha da cadeia produtiva do café. Quando a gente fala cadeia produtiva, nós estamos falando de todas as áreas. Não é só a parte agronômica, Não, né, a parte ecológica, beneficiamento, nós estamos falando de tudo. Então, ele vai ter 12 semanas. Aí, a melhor ideia vai ser avaliada, né? As ideias vão ser apresentadas por todos aqueles inscritos, né, que trazem essas ideias. Eles vão passar por esse processo de 12 semanas de treinamento, capacitação, e lá no final eles vão apresentar essa ideia na forma de um pitch também, que vai ser avaliado por uma banca. E o vencedor vai receber um recurso que ele vai jogar dentro da própria empresa dele, né? Olha que bacana isso. Não, legal demais. Bom, E saber que tá aqui, né? Pertinho da gente. o nosso tempo São Sebastião. nosso tempo já está indo, já acabou. Mas eu queria saber quantas pessoas tem ali, quantos docentes tem ali dentro ali que fazem parte ali do centro tecnológico. Quando você pergunta de docente, você pergunta da equipe? Então, não precisa ser docente. Sim, mas aí Quantas da equipe, pessoas estão ali dentro ali hoje para nós, fazer aquilo lá funcionar? ela precisa de muito mais do que nós temos. Por isso que o Alex falou que nós estamos em processo de contratação de um edital que nós fomos agraciados um ano passado, em que nós vamos contratar, são 11 profissionais, 11, né, Alex? 11 profissionais específicos para somar a equipe que hoje ela é composta por mim, Alex, Juliana, Gustavo, Flávia, Maria Luísa, Ana Carolina, Gabriela e 2 outros bolsistas, que é o Samuel e a... Esqueci o nome dela, hein? Puxa vida. A Maria Luísa já trabalhou aqui com a gente. Maria Lu. Eu esqueci, que são 2 bolsistas. Não, mas você mandou bem, pô. Lembrou de todo mundo. Ele foi cara. muito bem, né? Foi muito bem. Então, nós temos uma equipe e a gente vai trazer profissionais. E quando a gente fala profissionais, por exemplo, tanto eu quanto o Alex, nós somos docentes, né? A gente tem os servidores que estão lá trabalhando exclusivamente dentro do parque, né? Mas a gente vai trazer profissionais que vão lidar, como exemplo, um gestor de projeto. A questão de compliance, tudo isso para assessorar todas essas pessoas que estarão conosco dentro dos editais que nós falamos. Então, a ideia é termos pessoas qualificadas para atender as diferentes demandas que nós vamos ter ali dentro do pessoal que vai se juntar conosco. Se alguém achou interessante, Sensacional. viu o nosso podcast, quiser lá visitar para conhecer, assim, as portas estão abertas ali, tem algum horário? Só entrar em contato, a gente tem lá no nosso site e vai ser um prazer enorme poder apresentar, discutir e entender as necessidades. A partir de agora, a gente quer que a sociedade enxergue o parque como o quintal de casa. Um atrativo. Tem algum telefone de contato para informações sem seu site? Que vocês saibam? Tem sim. Ou deixamos o site novamente aqui embaixo? A gente a gente coloca, não tem problema, né? Ou o próprio e-mail, vamos colocar as formas de contato lá no site, de novo, iptec.ufla.br. O IP é com I, né? Muita gente às vezes confunde com Y. Coloca iptec, ipetech.ufla.br. iptec.ufla.br. Lá no site tem as informações do telefone, mas o telefone lá é o 35 3829 1591 ou o e-mail geral que é parque@ufla.br. Ótimo, todas as informações. Fechou.
É isso aí. Mais alguma coisa, Lu? Teria, mas nosso tempo, né? Mas teria sim. Depois a gente vai combinar um outro podcast. Opa, com certeza. Ficou umas 2 folhas de pergunta aqui, mas é porque a gente consegue... Mas é muito interessante. A gente mesmo. faz edição 1, 2, 3, não tem problema. Passa rápido demais, às vezes falta tempo. Como a gente fez o Day One, né? Nós fizemos o Day One, agora a gente pode fazer o podcast número 2 e por aí vai, né, Alex? O Day One foi o dia que nós lançamos os digitais. Não, e nós estávamos conversando com o Alex, né, Alex? O Alex já saiu no Fantástico, Jornal Nacional. Ih, pronto. Já ficamos sabendo aqui. Bacana. Agora ele tá no Elite Podcast, gente. Aí, ó. Mas então vai ter que falar um pouquinho, né? Então, fala rapidinho aí, já. Esse negócio do projeto Urubu aí, conta pra gente do aplicativo. Nem existia aplicativo ainda. Você começou em 2014, né? Foi. Começou lá. Na verdade, a ideia surgiu em 2012. Por quê? Porque a gente precisava. Imagine, a gente tem que fazer monitoramento de fauna atropelada, identificar onde os bichos morrem. Como é que a gente consegue dinheiro, pessoa e tempo para monitorar o Brasil inteiro? Não tinha como. Então, o que a gente pensou? Vamos colocar o que está na mão de todo mundo o tempo todo? Nosso celular. Vamos criar um aplicativo que a gente chama de ciência cidadã, que qualquer pessoa da sociedade pode contribuir com a informação. Então, as pessoas se cadastram, mandam a foto e a gente, com isso, consegue mapear todas as regiões do Brasil e estabelecer aonde que a gente tem que fazer ações de conservação de fauna. É essa a ideia. Entendeu? Interessantíssimo. Interessantíssimo. Vai ter que depois a gente vai gravar, igual eu falei, vai ter que gravar para falar desse... É Urubu que você fala, né? Exatamente. Teve. Gente, mas é isso aí, gente. Nosso podcast passou voando, nós conversamos aqui com os professores da UFLA, Antônio Chalfun Júnior, que ele é diretor dos Parques Tecnológicos da UFLA, e Alex Bajer, que ele é professor de Ecologia e também assessor de empreendedorismo junto ao IPTEC. Gente, muito obrigado pela participação. Ficamos aqui, agradecemos mais uma vez a participação de vocês. Não podemos deixar de presenteá-los aqui com a aula. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Lu. Obrigado, Nath. Muito obrigado. Gente, obrigado pelo convite. Consigam Foi brindar ótimo. Nós agradecemos. E agradecemos aos nossos patrocinadores, gente. Mais uma vez, muito obrigada, Laut, que está aí conosco. 123K. Nossos convidados levando para casa aí o kit Laut. Para você que ainda não tem, né? E eles só não vão embora com 2-3K porque eles estão de carro e não vão beber. Já pode ir, então. E ficamos por aqui, então. Até o próximo Elite Podcast. Obrigado.